Senhoras e senhores, conheçam meu segundo canal, lugar onde eu reúno compilados dos melhores momentos que rolam nas lives. Interestelar causa discussões desde seu lançamento, seja pelos seus aspectos científicos, se são apurados ou não, ou pelas decisões narrativas. Mas além da trama, discutir a precisão científica e debater o papel da tecnologia e da inteligência artificial, um tema que rende opiniões controversas, é a inserção do amor como elemento-chave para a resolução do conflito. A cena que Brand sugere que o amor talvez seja mais real e poderoso do que imaginamos é recorrentemente citada como mal colocada, visto o momento que surge, embora seja eficiente para justificar as escolhas da personagem. Também convenhamos que, pela forma como acontece, soa um pouco estranho. O fato de ser um filme intenso de ficção científica não impede o roteiro de apelar para sentimentos e emoções, se arriscando a parecer piegas. O problema é se isso vai parecer ou não deslocado. Às vezes a culpa nem é do filme, mas nossa, do espectador, que não consegue lidar bem com os sentimentos derivados do amor e se sente desconfortável quando é tocado no assunto, evidenciando que a intimidade pode ser mais aterrorizante do que viagens interestelares. Graças a Einstein e sua teoria geral da relatividade, nós sabemos que o tempo e o espaço estão intimamente relacionados, estabelecendo nossa experiência no universo em 4 dimensões, também denominado espaço-tempo. O problema é que nossa relação com o passado, presente e futuro, em linha reta, é na verdade apenas uma ilusão, visto que o tempo existe todo de uma só vez. Ao contrário das dimensões espaciais das quais podemos nos mover livremente, estamos presos no tempo, sempre experimentando apenas uma fatia do espaço-tempo, que geralmente chamamos de agora ou presente. No entanto, estamos constantemente nos movendo para frente, partindo do que chamamos de passado para o que conhecemos como futuro. Essa linearidade é a flecha do tempo. Em resumo, a flecha do tempo existe por causa da entropia, o movimento da ordem para a desordem que foi posto em ação pelo Big Bang. Outra descoberta importante para a humanidade no geral, mas principalmente para o filme, visto que é primordial para a narrativa, é que o tempo não é vivenciado da mesma maneira por todas as pessoas, sendo fortemente influenciado pela gravidade, que faz o tempo ir mais devagar, entre aspas, para aqueles que estão mais próximos de uma forte força gravitacional. Cientistas confirmaram esse fenômeno usando relógios atômicos ultra-precisos. Eles descobriram que se colocassem um dos relógios mais distantes da gravidade da Terra, o tempo se movia levemente mais rápido. Obviamente a diferença é extremamente pequena, mas se considerarmos um buraco negro, por exemplo, que tem uma gravidade imensa, a distorção se tornaria muito mais significativa. Parafraseando o filme, o tempo é relativo, podendo se esticar, se espremer, mas sem voltar para trás. A única coisa que pode se mover entre as dimensões é a gravidade. É interessante ver como o diretor incorpora esse conhecimento no filme. Além do uso óbvio do tempo e da dilatação dele na história, o cineasta aproveita-se do conceito físico para atribuir a metalinguagem referente ao ato de assistir um filme, a fim de correlacionar a temática de sua obra com a própria forma de consumi-la. Tanto que o primeiro ato do longa é surpreendentemente linear, se comparado com outras obras do Nolan. Nesse início, como na maior parte dos filmes, o tempo é comprimido, mas ainda assim visto linearmente pelo espectador. A história se desenrola para nós da mesma maneira que para os personagens. O diretor, inclusive, usa o tradicional corte para a tela escura a fim de representar a passagem do tempo, uma técnica de edição incomum em sua filmografia. Apenas quando entramos no buraco de minhoca e somos apresentados à teoria da relatividade de Einstein que o tempo fica distorcido, não apenas para os personagens do filme, mas para o espectador também, pois a partir desse momento, nossa perspectiva é mudada e, por que não, ampliada. O filme quebra a experiência linear inicial da história, com cenas transversais e idas e vindas no tempo, contudo ainda sendo limitado pelos enigmas estabelecidos pelo tempo. Curioso que até mesmo uma mídia como o cinema, que pode manipular a cronologia, ainda é limitada pela flecha do tempo, podendo mostrar a história apenas um quadro de cada vez. Além da base científica, Nolan também tende a sustentar seus filmes dentro de uma realidade que é construída a partir de elementos familiares, pegando experiências cotidianas e as expandindo dentro de uma história maior e complexa. Quando são estabelecidas as regras do microcosmo, o cineasta busca utilizar aspectos universalmente vivenciados pela maioria, a fim de tornar seu conceito de ficção científica relacionável para a audiência, uma vez que naturalmente é distante. Em Interestelar, Nolan faz isso ao aproveitar nosso conhecimento, ainda que inconsciente e superficial, de que somos prisioneiros do tempo, simbolizado de diversas formas durante a exibição, mas fisicamente pelo formato de relógio da Endurance, enquanto ela se move pelo espaço, e pela trilha sonora de Hans Zimmer, que durante cenas de grande tensão, se torna um tic-tac de relógio com exatas 60 batidas por minuto. Nós também sentimos essa aproximação, digamos assim, na que é provavelmente a cena mais devastadora do filme,
quando Cooper e Brand descobrem que 23 anos se passaram nas poucas horas que saíram. Nós, como público, achamos esse momento tocante e até assustador porque já sentimos em algum nível a sensação de estar perdendo tempo e, por consequência, experiências e momentos considerados importantes para nossas vidas. Pior do que isso, é a constatação de que o mundo não para por causa de sua ausência, de que as pessoas de quem você sente saudade e queria retornar seguirão em frente, pois não podiam permanecer estagnadas, esperando por alguém que talvez nunca mais fosse voltar. Todos nós já vivenciamos em algum grau essa percepção de que a vida continua sem nossa presença, que o tempo é alheio à nossa existência. Por isso, simultaneamente que é reconfortante reencontrar familiares e amigos depois de um longo período distante, ainda surge aquele sentimento de melancolia, porque vemos que as coisas mudaram, que as pessoas ficaram diferentes, ou que talvez nós tenhamos mudado, ao ponto daquilo que uma vez era familiar ter se tornado estranho. Mas isso não é provocado pela alteração do espaço, necessariamente, e sim pela inevitabilidade do tempo, que nos condena a sempre passarmos por essas perdas. E Interestelar potencializa essa dura realidade ao ampliá-la com a ciência da dilatação gravitacional do tempo. De fato, não podemos oferecer resistência contra essa força da natureza. É impossível escapar do tempo, mas podemos transcendê-lo, não acessando outras dimensões, mas documentando, registrando e gravando. Por muito tempo, a única forma do ser humano desafiar o tempo foi através dos livros, visto que eles nos permitem voltar no tempo para acessar momentos, conhecimentos, histórias e experiências do passado. Se não fosse por esse acúmulo de registros, que inclusive é indiscutivelmente fundamental para a história, a sociedade nunca evoluiria, porque não teria como aprender com seus erros e nem com os acertos. Com o passar dos anos e avanço das tecnologias, podemos conhecer ou revisitar o passado por meio de fotografias, músicas, áudios e filmes. Pode parecer contraintuitivo, mas desse modo, realmente conseguimos transcender o tempo. É a chamada atemporalidade. Contudo, uma consequência desse fenômeno é que o crescente acesso ao enorme passado nos desvincula do tempo. E isso pode ser um problema para uma perspectiva limitada, como vemos na relação dos seres humanos do futuro com os do passado. No filme, esses seres mais avançados possuem completo acesso ao tempo, mas é justamente essa falta de fronteira que tornou toda a jornada de Cooper complexa, porque, para eles, o tempo está acontecendo todo de uma vez, do começo ao fim, indefinidamente. Logo, identificar um momento específico deve ser para eles tão difícil quanto para nós é reconhecer uma determinada gota em um oceano. Seria, caso eles não tivessem encontrado uma maneira de criar uma conexão através do hipercubo. E como fica claro na exibição, o objeto não era sobre e para Cooper, mas para Murphy. O tempo é transcendido por ela. É ela quem é assombrada por um suposto fantasma em sua infância e depois pela memória de seu pai a abandonando. E mesmo assim, note que Murphy ainda está usando a jaqueta de Cooper décadas após ele ter ido embora. Foi a conexão dela, não a de Cooper, ao passado que deu aos seres evoluídos do futuro um ponto angular específico para a comunicação. Em outras palavras, uma conexão determinada pelo amor. Cooper percebeu isso no hipercubo, que o amor de Murphy por ele criou essa ponte. Entender isso foi crucial para o personagem se sentir motivado a colocar os dados necessários para finalizar a equação no relógio. Relógio esse que ele sabia que ela voltaria para pegar, pois foi ele quem deu a ela. Interestelar usa o amor como uma suposta força quantificável para se navegar pela dimensão do tempo. Por isso existe a cena da Dra. Brand defendendo que o amor tem que ser algo além, e que talvez transcenda o espaço-tempo. No filme, isso realmente acontece. Agora, tudo isso não é para dizer que o amor é algo sobrenatural ou que tem sua própria dimensão, ou que é a resposta para todas as nossas questões. O amor é apenas uma construção ou o fenômeno da natureza que identificamos dessa forma, que é tão íntima quanto alheia. Por isso o filme não pretende explicá-lo ou afirmar que ele pode ser compreendido cientificamente, mas apenas expor que esse sentimento está inexplicavelmente envolvido em nossa vida e regendo parte de nossas decisões, assim como o próprio tempo. Parte de nossos laços e boas memórias são construídos por ele, mas parte de nossa dor também. Contra isso, Interestelar não oferece ciência, mas emoção. O filme retrata a luta contra o tempo e, tendo ciência de sua inevitabilidade, talvez a única forma de vencê-lo ou de aceitá-lo seja através do amor. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Imagino que, de algum modo, esse vídeo tenha sido interessante para você, e por isso peço que o curta e o compartilhe para ajudar a divulgar o conteúdo do canal. Se quiser ajudar e puder, claro, torne-se membro e confira os benefícios de cada nível de assinatura. Na tela tem mais vídeos que talvez possam te interessar. Até a próxima.